Na Batalha dos Anjos, ou na Batalha Angelical, Lúcifer foi expulso do céu, transformando-se num dragão. E com isso, ele ganhou o nome de Satanás ou Satã, perdendo o seu brilho que tinha. E os anjos que seguiam Lúcifer, ou que estavam aliados à mesma ideologia de Lúcifer, também foram expulsos do céu neste exato momento. E foram jogados na terra, assim como diz o livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E o que aconteceu com os anjos que da sua livre e espontânea vontade desceram do céu e resolveram se envolver com as filhas do homem? Você realmente sabe sobre os anjos caídos? Será que ele está ao nosso redor neste exato momento que você está assistindo este vídeo? O que aconteceu realmente com as proles desses anjos que desceram na terra? Quais foram os castigos que Deus deu a esses anjos? É sobre isso que nós vamos falar no tema de hoje. Eu sou o Carlos de Oliveira, o terceiro filho. Olá, meus caros amigos, é um prazer em receber vocês aqui neste canal. Desde já, seja bem-vindo a este canal. Se você está conhecendo o canal pela primeira vez, te convido a se inscrever aqui neste canal, ativar o sininho para que tu sejas notificado sempre que tiver que sair um conteúdo novo aqui neste canal. E se você já é inscrito aqui neste canal, verifica se o sininho está ativado. Acontece que muita gente está alegando que não está recebendo a notificação sempre que sair um conteúdo novo aqui neste canal. Então, meus amigos, dá uma olhada. Se não tiver ativado, ativa, porque só desta forma você será notificado sempre que tiver que sair um conteúdo novo aqui neste canal. E você, será que você conhece quem foi Enoque? Com quantos anos ele morreu? Há relatos de que ele caminhou com Deus durante 300 anos e que ele escreveu 2 livros, o livro de Enoque e o livro dos segredos de Enoque. Então, se você não sabia nada disso, te convido a assistir este vídeo que foi preparado com muito amor e carinho. Desta forma você vai saber o que aconteceu com o livro de Enoque e como que nós temos os livros nesta era de Enoque. Sem mais nada a dizer, pessoal, vamos ao que interessa. Enoque relata que quando aumentaram os filhos do homem e nasceram as filhas lindas e amáveis, os anjos, os filhos do céu, ao ver a beleza dessas lindas mulheres, sentiram um grande desejo que falaram entre si: vamos tomar essas mulheres e gerar filhos. Segundo Enoque, esses anjos tinham a responsabilidade de vigiar a terra. Eram os famosos anjos vigia. Não poderiam interferir em nada, somente observar as ações dos seres humanos. Então, disse o chefe desses anjos: eu creio que não querás realizar isso, deixando-me no dever de pagar sozinho o castigo de um grande pecado. Neste momento, este anjo, o líder dos anjos, Senjaza, já tinha noção do tamanho da desobediência e pecado que ele estava prestes a se meter. Então, os outros anjos responderam em coro: todos nós estamos dispostos a fazer um juramento, nos comprometendo a uma maldição comum, mas não abrir a mão do plano, e sim executá-lo.
Então, eles fizeram um juramento, obrigando-se à maldição que todos atingiriam. Eram em torno de 200 anjos que desceram até o Monte Hermon, segundo eles chamaram de Monte Hermon, porque sobre eles juraram e se comprometeram à maldição comum. Então, todos esses anjos tomaram as mulheres, escolhendo uma para cada si, e se relacionaram com elas, melhor dizer, e não só, também começaram a ensinar a arte da bruxaria, exorcismo, a feitiçaria e como usar as ervas e raízes. E com isso, elas engravidaram e deram à luz gigantes de cerca de 1.500 metros de altura. Esse gigante, os anjos ensinaram a maldade. Esses gigantes consumiram todos os alimentos dos demais homens. E quando deram conta que não tinham mais nada para comer, começaram a devorar os seres humanos. Esse gigante, os famosos, os Nefilins. E não parou só por aí. Também começaram a atacar os pássaros, animais selvagens, répteis, os peixes, rasgando com seus dentes e bebendo o seu sangue. Então a terra clamou contra esses monstros. O anjo Azaziel ensinou aos homens a fabricação de espadas, facas, escudos e armaduras, abrindo assim aos olhos do homem o conhecimento de manejar metais e para a melhor maneira de trabalhar com elas. Depois disso, o uso dos cosméticos, embelezamento das pálpebras, o uso de pedras preciosas e a arte das tintas, e assim promovendo a prostituição. Eles eram corruptos em todos os sentidos. O anjo Sensaja começou a ensinar aos homens os conjuros e as poções dos feitiços, amarrações e dissipações dos conjuros. Os outros anjos ensinaram a astrologia, a ciência das constelações, a observação das nuvens, os sinais da terra e do sol e as fases da lua. Lembrando que todo esse ensinamento ou conhecimento estava mantido no céu e Deus não autorizou que esses anjos ensinassem tudo isso para os homens, sendo então uma grande violação das regras divinas. Quando os homens se sentiram prestes a serem aniquilados, levantaram um grande clamor e os seus gritos chegaram até a porta do céu. Então, Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel olharam do alto do céu e viram a quantidade de sangue derramado sobre a terra e as desgraças que nela sobrevivia. Então eles olharam em si e falaram: nós temos que levar isso ao Senhor Todo Supremo. O clamor da terra deserta dos homens bate mais uma vez às portas do céu. E eles resolveram, claro, ir falar com o Pai, dizendo: Tu és o Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Rei dos tronos. O trono da tua majestade permanece ao longo de todas as gerações do mundo. O teu nome é santo, glorioso e louvado em todo o universo. Tu foi criado por ti e conserva o domínio sobre todas as coisas. Tu vês o que foi causado por Azaziel, como ele ensinou sobre a terra todas as espécies de transgressões, revelando os eternos segredos do céu.
forçando aos homens o teu conhecimento. Foram todos aqueles 200 anjos que fizeram na terra e que agora clama as almas dos que morreram. O seu lamento chega até as portas do céu. E tu, Pai, tu sabes de tudo, mesmo antes de acontecer, e não podes fazer nada. Então, Senhor, em primeiro lugar, mandou que Enoque fosse até aqueles anjos rebeldes e dissesse qual seria o castigo que eles haveriam de tomar. E eles, com medo, apavorado, pediram que Enoque marcasse uma audiência com o Senhor Supremo, já que eles não poderiam voltar ao céu por causa do pecado que eles fizeram, descumpriram as ordens do Senhor. E você deve estar se perguntando, mas por que Enoque? Lembrando que Enoque caminhou com Deus exatamente por 300 anos. E Deus mostrou para ele o reino dos céus, ensinou a língua dos anjos. Deus mostrou para ele como seriam as futuras gerações. E não só, Deus mostrou a Enoque o que aconteceria durante o julgamento final da humanidade. Lembrando que Deus revelou esse segredo somente a Enoque. Nem mesmo aos anjos mais próximos do céu, Deus haveria revelado esse segredo. Em seguida, o Senhor mandou o arcanjo Uriel que descesse à terra e fosse falar com o filho de Lamech, com a ordem seguinte: diz-lhe em meu nome que se esconde, anuncia-lhe que o fim está próximo, pois o mundo inteiro será destruído, e que ele poderá salvar a sua família e suas gerações. Para Rafael disse o Senhor: amarra Azazel de mãos e aos pés e lança ele nas trevas, cava um buraco no deserto e atira ao fundo. Deposita pedras pontiagudas por baixo dele e cobre de escuridão, e deixa ele preso para sempre, porque no dia do juízo final ele será jogado ao fogo. Purifica a terra corrompida pelos anjos e anuncia-lhes a salvação para que termine os seus sofrimentos. Para o arcanjo Gabriel, Deus disse: levanta a guerra entre os bastardos, monstros, filho das prostitutas, e retira-o do meio dos homens, juntamente com todos os filhos guardiões. Instiga uns contra os outros, para que na batalha eles se eliminam. E por fim, Deus falou ao arcanjo Miguel: põe a ferro o arcanjo Sanjasa e os seus anjos seguidores, que se misturaram com as mulheres e contaminaram com toda a impureza, e fazer eles verem os seus filhos amados serem exterminados, e depois amarra-os por 7 gerações no vale da terra, até o dia do julgamento final. O Senhor ainda falou ao arcanjo Miguel: extermina os espíritos dos filhos dos guardiões, porque eles maltrataram os homens, e que naquele dia eu abrirei a câmara dos depósitos das bênçãos do céu e deixarei derramar sobre a terra, sobre as obras e os trabalhos dos filhos dos homens. Então a verdadeira paz se juntarão por todos os dias na terra, por todas as gerações dos homens. Você deve estar se perguntando, mas como assim exterminar os espíritos dos filhos dos guardiões? Como eu já havia dito anteriormente,
Acontece As que crianças esses eram 200 anjos filhas que de desceram 200 anjos aqui à que Terra, eram de eles uma tinham raça a de missão gigantes. de Os anjos guardar começaram a ensinar a os Terra. caminhos Eram malignos a os seus vigia descendentes da gigantes. Terra. E A Deus sua missão não é simplesmente apenas vigiar os a Terra e não aprisionou, como também interferir enviou o em dilúvio, nada segundo na vida dos seres humanos. A partir do momento em que eles desceram na Terra, se envolveram com as filhas do homem e geraram o gigante, os famosos os Nefilins, com o extermínio desse gigante, Deus ordenou que também exterminasse os espíritos dos Nefilins, ou melhor dizer, os espíritos daquele gigante. Pessoal, se você gostou deste tema e deseja se aprofundar mais das informações ditas ou dos relatos ditos por Enoque, te convido a ler esse livro de Enoque. Este livro, ele fala sobre muitas coisas que Deus mostrou ao Enoque. Te convido também a compartilhar esse vídeo com seus amigos, seus familiares. Deixa um like se caso tu gostaste. Sem mais nada a dizer, pessoal, te espero no próximo tema que fala sobre os falsos deuses. Tchau, pessoal, e até a próxima.